Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, rapaz. Hoje, uma quarta, dia 3 de agosto de 2022. Bom demais estar com você mais uma vez, como não? E ao vivo, né, como sempre, hoje a gente vai falar de educação pública de novo. A gente vai falar de educação pública de novo porque a gente sempre gosta de falar de educação pública. Essa de hoje, a conversa de hoje é no âmbito estadual, não é? Está a posto mais uma vez com a gente aqui o Alan Porto, que é o secretário de Estado de Educação. Sempre que ele vem aqui, rende sempre bons assuntos, não é? E as informações diretamente da fonte, que é o secretário de Estado, né? O secretário que gere a pasta propriamente. Você está convidado a interagir com a gente. Como que você faz? Olha só, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Satisfação em ter a sua interação ou interatividade, como queira, aqui ao vivo com a gente, né? Sempre é um prazer muito grande. Uma honra também. 99932-2529, perguntas, sugestões aqui ao caríssimo Alan Porto, secretário de Educação. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Eu estou sempre bem. A mesa está bem composta hoje. O secretário é uma Aliás, honra tê-lo. você que conta, o Lorenberg tem a mania de contar quantas vezes tantos vieram aqui, né? Isso aqui já veio 3 vezes. Esse aqui já veio 5. Eu perdi as contas já. Que o Alan Porto já veio aqui, eu também já perdi as contas aqui. Mas o Lorenberg, ao contrário de Paulo Coelho, de Alan Porto, ele sabe direitinho que ele anota. Ele sai daqui, a primeira coisa que ele vai é para casa, anotar na cadernetinha dele lá. Quantas vezes ele já veio aqui? 6ª vez hoje. Olha, maravilha. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu acho que você errou, acho que veio mais. Veio mais? Acho que foi. Só esse ano já é a segunda vez. Segunda vez. Você veio. Terceira vez já. Terceira? Aí, tá vendo? Então já Até passou eu tenho que das fazer 7. a conta de novo lá. Já Verdade. passou das 7. Você que está aí, Lorenberg, lembrou muito bem, você que acompanha o programa Opinião pela internet, muito obrigado. Esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, não é? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, sempre, não é? O caríssimo secretário Alan Porto, muito bom recebê-lo aqui. Já que é a 3ª vez que Vossa Excelência vem ao programa esse ano, vamos fazer aqui, esse é o primeiro semestre desde 2020 que a gente termina sem interrupção, sem aquela zoeira toda que houve aí por conta da pandemia. Podemos fazer uma avaliação comparativa desse com os outros 2 últimos anos aí, em termos de gestão da educação do Estado, como esteve ou como está a nossa educação do ponto de vista de gestão nesse 2022. Boa noite. Bom, primeiro, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui no programa com o Paulo, com o professor Lorenberg, falando da nossa educação. E já tive aqui 3 vezes já esse ano, falando de vários assuntos. Então, na primeira pergunta do Paulo, dá sim para fazer um panorama de como que está esse segundo semestre, né? Nós começamos o nosso ano letivo em fevereiro, tivemos aí já o primeiro, o segundo bimestre, período de férias e entrando no 3º bimestre, e o governo do estado de Mato Grosso tem trabalhado muito para colocar em prática um ensino básico, né, de qualidade para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos, né, frente aí um desafio histórico que nós temos na educação, né, em questão de qualidade, e também pela pandemia, que se agravou mais ainda esse quadro. Então, o governo do estado de Mato Grosso tem uma política muito clara, tem uma estratégia muito clara para fazer frente a esses desafios da educação do nosso estado. E aí eu me refiro ao nosso planejamento macro, né, que é a Educação 10 anos, onde são 30 políticas públicas, aí, mais de 120 ações, focados na modernização da infraestrutura, nas tecnologias educacionais e principalmente no modelo pedagógico que está sendo implementado no Estado através do Sistema Estruturado de Ensino, que é a principal política pública que nós temos para fazer frente à recuperação das aprendizagens, à recomposição da aprendizagem, ou seja, começando com material didático de qualidade que chega para o nosso aluno, né, numa formação
de 120 horas que acontece todo ano com o nosso professor, né? Uma política de avaliação, que é o Avalie-MT, né? Plataformas digitais para fazer frente a essa inovação que ocorre na educação e o acompanhamento. Tudo isso que a gente está discutindo, todas essas inovações, todas essas políticas e todas essas ações, a gente tem que ter um programa, tem que ter uma ação, né? Uma ação de acompanhamento e monitoramento da nossa rede. E aí nós temos o circuito de gestão de aprendizagem. Cada escola ela tem uma meta de aprendizagem. A política nossa de avaliação, todo ano ela inicia com avaliação diagnóstica, depois ela tem 4 avaliações a cada bimestre, todos os nossos estudantes são avaliados e no final do ano uma avaliação somativa. Por que essas avaliações têm que ocorrer? Porque são avaliações voltadas para melhorar a aprendizagem do nosso estudante. Para melhorar a aprendizagem eu tenho que avaliar. Não dá para depender só do IDEB, que ocorre a cada 2 anos, para saber se a gente está no caminho certo ou saber se a gente está errando. Então, hoje as nossas escolas contam com esse acompanhamento e esse circuito de gestão, além da parte pedagógica, avalia também a questão administrativa, a questão financeira, porque o diretor nosso que está lá na escola é um líder, né? É um líder que comanda profissionais da educação, educadores e os nossos estudantes. Como que está o nível de gestão escolar do professor? Como que está o trabalho do meu apoio, da merenda? Como que esse aluno está chegando lá? Né? Então, são várias variáveis que têm que ser acompanhadas. Por exemplo, meu aluno não está tão bem no 6º aninho. Né? Eu avaliei ele lá. Qual os descritores que ele tem problema de matemática, de língua portuguesa? Como que está o meu professor? Tenho que fazer uma formação em serviço com ele? O laboratório de aprendizagem, que é a aula de reforço? Então, muito mais das ações de investimentos são muito importantes na infraestrutura, na tecnologia, a gente está preocupado com o circuito de aprendizagem desse estudante. A gente está preocupado com a trajetória de vida dele. Então, a gente tem que estar monitorando e acompanhando todo o tempo para que, no ambiente de sala de aula, as práticas pedagógicas, né, o modelo pedagógico ali seja o melhor possível para o nosso estudante do século XXI. Então, o governo tem investido muito. Né? O ano passado foram 469 milhões de investimento, foi um recorde. Quanto? E esse 469 milhões. Todo 2021? 2021. 469. E esse ano, Paulo, são 700 milhões de reais. Nunca investiu tanto, né? Na modernização da infraestrutura. Praticamente metade das nossas escolas estão passando por um tipo de intervenção. Seja ela de manutenção, seja reforma, seja construção, seja climatização. Em tecnologia, nós temos a inclusão digital do nosso professor, como eu já falei aqui em outras entrevistas. Hoje o nosso professor tem uma ferramenta de trabalho. E o nosso aluno também hoje tem um computador. Né? Hoje, nas nossas redes, foram distribuídos 30 mil notebooks, Chromebooks, que já estão nas nossas escolas. Vamos falar mais sobre isso. Então tem muita coisa. Tem muita. Aliás, eu vou chamar o Lorenberg. Se não deixar o Alan, ele engata primeiro aqui, ele quer ir embora, porque tem muita coisa para falar. E tem realmente muita coisa. E aí acabei esvaziando as minhas perguntas aqui. Eu ia perguntar sobre o notebook, já falou. Quantos que investiu em 2021, já falou. 22, já falou. Mas assim, tem muita coisa realmente para falarmos ainda. Tem concurso, vamos falar de concurso, porque se não falar, alguém pergunta, sempre tem alguém que liga aqui, e aí, vai chamar quando, não sei o quê, não é? E tem sugestões, enfim. Lorenberg, e tem o Lorenberg também para perguntar, porque se não deixar ele perguntar, ele fica bravo comigo, e aí... Aí eu só acompanho, assistindo. Aí fica só assistindo, né? Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas é alegria mesmo. É muito bom tê-lo aqui, sempre. Primeiro, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento e pela sua capacidade como gestor. E segundo, para falar em educação, a gente tem que falar todos os dias. Verdade. Todos os dias. Secretário, eu tenho aqui uns 4 ou 5 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. 3 deles se referem a escolas e 2 de uma forma geral. Tá. E o primeiro deles trata-se exatamente de uma escola. E eu vou aqui trazer a lembrança uma matéria do site Media News, do dia 1º de agosto, ou portanto, dia 1º agora, né? E tem um trecho de uma fala de uma mãe, entre aspas, é uma situação no mínimo estranha. Disseram que está cheio de prego no chão, madeiras com pontas, etc. Quem deve oferecer segurança e integridade dos alunos é a escola.
e não condicionar a gente a assumir os riscos através de um termo. Fecham aspas. Para um amigo telespectador que não sabe, estou se referindo aqui a uma mãe de um aluno da Escola Estadual Manuel Gomes, em Várzea Grande, que está em reforma e, ao mesmo tempo, recebeu alunos ingressos ali. E é uma matéria do Media News. Eu tenho 3 perguntas, secretário, vou fazer as 3 juntas. A primeira delas, esse termo de responsabilidade, porque a escola está pedindo para que os pais assinem um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade é uma determinação da Secretaria de Educação? É a primeira pergunta. A segunda é pergunta também. Não é estranho uma escola em reforma abrir suas portas para o reinício das aulas? E a terceira questão, por que essa reforma não foi realizada no período pandêmico, uma vez que os alunos não estavam frequentando a sala de aula, estavam em casa? Então são 3 perguntinhas que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Bom, muito boa as perguntas, é importante a gente esclarecer a verdade. Primeiro, não foi nenhuma orientação da SEDUC para a escola emitir um documento desse, declaração, para o pai assinar. Tá? Aquela escola existe um diretor, existe coordenador, existe um grupo gestor dentro daquela unidade que tem que, né, orientar os pais como que vai funcionar o período de reforma. Geralmente, essas escolas, e aí eu estou falando no nosso estado, lá em 2019, 2018, 2019, quando o governador Mauro assumiu, as escolas estavam sucateadas. O orçamento era 2 milhões para fazer reforma, ou seja, 2 milhões não reforma nenhuma escola. Eu citei aqui que no ano de 2021 foram 469 milhões de investimento e esse ano 700 milhões. Pois bem, metade das nossas escolas estão passando por algum tipo de intervenção, seja reconstrução, seja manutenção, seja reforma geral. Esse governo já entregou mais de 20 escolas novas, mais de 22 novas reformas e mais de várias outras quadras, e já climatizou mais de 200 escolas. Por que você repetiu esse número aí? 20, quantas foram novas? 21 novas escolas, 22 novas reformas gerais e quadras poliesportivas, mais de 20 também. E algumas que estão em construção. E mais um processo licitatório que a gente está trabalhando para publicar, que nós vamos colocar a quadra poliesportiva em todas as unidades do nosso estado. Coberto, então, hoje, preferência, né? Hoje, sim, coberto. Hoje o estado ele tem capacidade de investimento. Graças a toda a política econômica que o governo fez, hoje a gente tem condições de investir. As nossas escolas estavam sucateadas. Escola com 40, 30, 20 anos, sem nenhum tipo de reforma, professor. E eu digo, sem, sabe, você passar uma tinta ali, porque as escolas não tinham condições de fazer os investimentos, o governo também não tinha condições de fazer os investimentos e nem os projetos foram elaborados. Então, primeira pergunta, a Escola Manuel Gomes em Várzea Grande. O diretor não estava autorizado pela SEDUC a emitir uma declaração dessa para o pai, tá? A responsabilidade de fazer reunião com os pais, com a comunidade escolar, orientando como que vai funcionar o período de reforma, é por parte da gestão escolar. E a gente sabe que um período de reforma, ele é meio complicado, porque ele acontece por etapas. Você isola aquele bloco, né? Você tem que mexer ali nos horários, tem que remanejar alguns alunos, sempre com segurança. A empresa que entra dentro do serviço, ele executa o tapume, ele faz aquele cordão de isolamento daquela área que está passando por intervenção, porque as reformas que a gente executa mexe praticamente em tudo. Reforma, cobertura, parte elétrica, forro, pintura, parte hidrossanitária, né? Então houve aí uma comunicação que não ocorreu da melhor forma. Assim que nós tivemos informação desse caso, a nossa Diretoria Regional de Educação, juntamente com a equipe da SEDUC, deslocou imediatamente para a escola para orientar a diretora como proceder, como informar para os pais as etapas do trabalho, quanto tempo, qual é o calendário de obras. Então, essa situação da Manuel Gomes, nós já tomamos as providências, já orientamos toda a equipe gestora da escola como que tem que proceder, tá? Então, esse ponto aí já foi saneado. A segunda pergunta, por favor, repita só. A terceira pergunta, por que essa reforma não foi feita lá no período pandêmico? Eu tive a curiosidade, secretário, me perdoe, mas eu estou diante de uma sabedoria de um gestor de primeira grandeza. E não é nem
jogando coisa aí, não. Confete não, né? Eu estou falando o que é verdadeiro. Eu tive a curiosidade de ir lá no Diário Oficial do dia 26 de maio de 2022. Lá está o termo do contrato 061 de 2022. O contrato da SEDUC com a construtora que está encarregada de fazer essa reforma, que tem um valor de R$ 2.234.674 reais, cruzeiro, e 94 centavos. Viajou agora, hein? O período de vigência do contrato são 12 meses, do dia 19 de maio deste ano a 18 de maio do ano que vem. Portanto, os alunos vão ficar com todo esse problema. É uma escola pequena, são 10 salas de aula. É uma escola pequena que veja vai ter bem, problemas. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande nós temos 56 ordens de serviço, professor. São 56 escolas em Cuiabá e Várzea Grande que estão passando por reformas. Eu vou repetir aqui, escolas essas que há 40, 30, 20 anos não passavam por nenhum tipo de intervenção. E a gente sabe, não tem espaço para você locar na região de Cuiabá e Várzea Grande para remanejar esses estudantes. E é urgente. Eu tenho lá ataque, eu tenho decisão judicial, eu tenho ação transitada e julgada em cima da secretaria que passou por diversos gestores. Então, só um TAC lá são 49 escolas, desde 2006. Desde 2006. Eu estou falando de mais de 15 anos, um TAC assinado, ou seja, esse problema é muito mais antigo. Então, a gente tem essa orientação, a gente pede um pouco de paciência, né, para os professores que ali estão, para os estudantes. Por isso que a gente faz um planejamento quando vai executar essas obras, faz por bloco. A intervenção ela não chega de imediato, porque eu tenho que usar cozinha, eu tenho que usar banheiro, eu tenho que usar sala de aula. A gente trabalha com horários alternados para não perder. Eu não poderia simplesmente pegar esses alunos e colocar em aula à distância, aula remota. O prejuízo educacional ele é muito grande. E eu também não tenho naquelas regiões espaço para alocar, para acomodar todos os estudantes no espaço educacional. Então a reforma é mais ou menos quando a gente vai decidir reformar a nossa casa. A gente não sai de casa. A gente geralmente vai isolando ali os cômodos, né, da casa e vai fazendo por etapa. Na escola, a gente está fazendo por etapa. Mais de 2 milhões de investimento. É uma obra completa que vai substituir cobertura, parte elétrica, parte hidrossanitária, banheiro, cozinha, fachada, pintura. Então é uma reforma geral. E por isso esse tempo de 1 ano, né, para fazer todo esse investimento leva esse tempo. Então, assim, a gente sabe dessas necessidades, sabe da urgência, mas a gente precisa fazer as intervenções. E nós não temos espaço para fazer a alocação e mandar os alunos para outro espaço. Não tem. Eu repito aqui, são 56 ordens de serviço em Cuiabá e Várzea Grande. São mais de 100 milhões de investimentos nas duas cidades. Então, é muita coisa, né? Então, a gente pede um pouco mais de paciência para a comunidade escolar, mas eu sou muito otimista, eu penso lá na frente. Lá na frente nós vamos ter um ambiente muito melhor, um ambiente climatizado, bem iluminado, com toda a tecnologia necessária, banheiros reformados, cozinha industrial, ou seja, uma quadra poliesportiva para atender e vai ter um espaço muito melhor. Ô secretário, essa pergunta que o Lorenberg, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu tenho que esgotar esse, pelo menos por enquanto, né, esse assunto aqui, que é o seguinte. Essa última pergunta do Lorenberg sobre aquele período da pandemia onde as escolas estiveram fechadas. Se naquele período não podia ser feito, poderiam ter sido feitas as tais reformas. E, olha só, se no período do intervalo de dezembro até a volta das aulas em fevereiro, ou início de março, se consegue fazer muitas reformas em escolas, por que nesse período não foi possível ser feito? Não, nós fizemos. Vou repetir aqui, entregamos mais de 20 escolas, mais de 22 reformas gerais, várias quadras poliesportivas, várias escolas climatizadas. Foi feito muita coisa. Agora a gente não tem capacidade humana de projetar 350 escolas. É isso que eu ia perguntar. A gente não tem capacidade orçamentária de conseguir licitar todas ao mesmo tempo. Então é por etapa. Né? Ficou muito tempo abandonado, as escolas ficaram sucateadas. Então houve entregas nesse período,
mas a gente não conseguiu realizar todas Ou elas seja, e nem licitar todas elas. Não foi possível se fazer um planejamento de organizar a licitação de cada e colocar a mão na massa propriamente para dar tempo de concluir das 300, né? Ou grande parte de todas as escolas. E nós fizemos um esforço muito grande, Paulo, para fazer eu achei um projeto. Pouco, 20 só para eu entender rapidamente aqui uma ordem cronológica das coisas. Para eu fazer um projeto de uma escola dessa, é no mínimo 2 meses. Um processo licitatório desse valor, uma concorrência pública, é 45 dias mínimos de publicação. Eu já estou falando de 3 meses e meio. Até eu ter empresa vencedora, recurso, contra-razão, é no mínimo 6 meses para ter a ordem de serviço. 6 meses. Então, veja bem, o Estado com a equipe que tem de projetistas para elaborar projeto, né, a capacidade nossa de fazer licitação e liberar a ordem de serviço, às vezes a gente fala que 1 ano é muito, mas às vezes não. Pelo tamanho, tem 700 escolas. Metade das nossas escolas precisam de intervenção. E foi feito muita coisa, muitas licitações, muitas entregas, mas a gente não consegue vencer tudo. E vai ocorrer ainda esse ano muitas entregas, muitas intervenções e muitas coisas ainda para fazer para frente. Ok, fechou-se mais de 22 reformas. A previsão para que até o final do ano se feche em quantas escolas reformadas? O ano passado nós realizamos... Só para ir para o intervalo comercial. Mais de 100 convênios. Desses 100 convênios aí, tem mais de 30 reconstruções de escola nova e mais de 50 novas reformas. Mas para esse ano? Para esse ano só pode, né? Porque é o final do governo. Sim. E esse ano tem mais várias outras licitações que estão correndo. Toda semana tem licitação na SEDUC. Toda semana. Uhum. Só que em Cuiabá e Várzea Grande são 56 escolas que estão passando por reforma ou construção nova. Ou seja, no mínimo 70 escolas serão reformadas esse ano. Com toda certeza. Com toda certeza. Hoje nós temos metade da nossa rede. Tem mais de 200 escolas que estão passando por um tipo de intervenção. Os convênios que nós assinamos no ano passado em parceria com os municípios para reformar a escola estadual foram mais de 30 construções novas, mais de 50 convênios só de reforma geral. Porque o Estado também não tem perna para fazer em todos os municípios. Então, os parceiros elaboraram o projeto, a gente analisou, aprovou, fizemos convênio e repassamos recursos. Eles estão licitando e executando as obras. Intervalo comercial. A gente vai para o intervalo. Você tem alguma pergunta? 99932-2529. Para você interagir com a gente volta num instante só. Ok, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, quarta-feira, 3 de agosto de 2022. O www.gazetadigital.com.br tem nesse instante os seguintes destaques. Eu vou ler alguns para você, como por exemplo aqueles que dizem respeito à pandemia, os dados divulgados pelo painel epidemiológico nesta quarta. 3 mostram que Mato Grosso registrou 8 mortes e 883 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são atualizados diariamente pela Secretaria de Saúde por meio de informações repassadas pelos municípios. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 821.828 casos notificados. Deste total, em 799.261 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Entretanto, 15.171 pessoas não resistiram às complicações da Covid. Além disso, há ainda 6.732 cidadãos mato-grossenses infectados pela Covid em monitoramento. E ainda 347 pessoas internadas. Nesse cenário aí, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva é de 58,43%, enquanto a taxa nas enfermarias é de 10%. Pois é, né, rapaz? Patinando em torno da definição de um nome expressivo para lançar a disputa ao governo de Mato Grosso, a tal federação, a Federação Partidária Brasil Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, adiou novamente a divulgação da chapa de oposição a Mauro Mendes, que é do União Brasil.
Nesta quarta-feira, dia 3, o grupo havia convocado uma coletiva à imprensa no Hotel De Ville Prime, em Cuiabá, para sacramentar, então, as chapas majoritárias para governo e Senado. Contudo, o evento foi adiado para as 5 da tarde desta quinta-feira, dia 4. Durante as conversas com jornalistas, o presidente do PV, que é o Partido Verde, também vice-prefeito de Cuiabá, o Estopa, ele alegou que o grupo ainda precisava fazer algumas articulações, abre aspas, a nível nacional, fecha aspas, mas não detalhou quais. Abre aspas de novo, esse prazo é para que a gente possa ter um nome e divulgue a nossa chapa com bastante transparência para zerar esse jogo e já começar a pedir voto, fecha aspas aí. Para o Estopa. E tem outro detalhe também aí no Gazeta Digital, outro destaque na verdade, não é? Esse do esporte, o atacante Daverson deve ser o novo reforço do Cuiabá para a temporada de 2022. O jogador do Cuiabá, o jogador tem 31 anos, ele desembarcou aqui na capital nesta quarta-feira, dia 3, para realizar exames médicos, então aguarda apenas os resultados para ser anunciado pelo Dourado. O último clube de Daverson foi o Palmeiras e não foi qualquer passagem pelo Alviverde, não. Ele que marcou o gol decisivo da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. Tinha que colocar essa notícia aqui mesmo, por 2-1 no final da Libertadores de 2021. Lembra desse jogo? Foi um grande jogo. Antes da temporada de 2018, lá na temporada de 2018, o atacante conquistou o Campeonato Brasileiro. Durante sua passagem pela Europa, o atleta acumula passagens pelo futebol português, alemão e também espanhol. Na atual temporada, Daverson atuou em partidas com a camisa do Palmeiras pelo Campeonato Paulista e marcou um gol. Aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Esse jogo aí, que ele fez gol contra o Flamengo, e é imperdoável, né? Mas ele é bem-vindo aqui porque o Cuiabá está precisando de atacante, de centroavante, né? Ficou nítido nesse jogo aí, nesse último, onde o Cuiabá perdeu. Se continuar sem atacar, não vai levar até encostar, como diria o saudoso William Gomes. Lorenberg, rapaz, eu estava lendo aqui, você viu que uma das notícias do Gazeta Digital é essa questão aí da federação, né? Será que ele... Porque essa questão do PV nacional, tal como diz aqui o Estopa, parece, escutei o prefeito falar, já estaria ok, já tinham até dado o sinal verde para o Partido Verde, né? Para o nome da caríssima Márcia Pinheiro. Tem alguma coisa além disso no seu olhar, no seu ver, nessa coisa toda aí? Porque estão muito cautelosos com o anúncio, né, do nome da Márcia ou de qualquer outro. Paulo, só duas observações muito rapidamente, amigo, para o amigo entender melhor. Há um bate-cabeça entre todos os partidos ou todos os grupos que opõem ao governador Mauro Mendes. Há um bate-cabeça, há uma desorientação e desorganização completa. Mas isso não só agora, não. Sempre foi assim no cenário brasileiro. Sempre foi assim. Porque os partidos políticos não preparam para ter candidatos à majoritária e ao executivo. Sabe quando que deveria, se nós tivéssemos partidos de fato no Brasil, quando que deveria construir uma candidatura, tão logo tomasse posse o governador Mauro Mendes no dia 1º de janeiro de 2019. Começa a partir daquele momento, todos os partidos, não apenas de oposição, mas elencar os acertos e os erros, provocar os segmentos da sociedade e, a partir daquela provocação do segmento da sociedade, construir o seu discurso e o seu programa de governo. É só depois que pensa no nome. O nome é o menos importante. O mais importante é um programa de governo. O mais importante é um discurso, coisa que nenhum partido tem. Nenhum partido político tem. É aí que comete os erros que nós estamos vendo agora.
No ano passado, por exemplo, no começo do ano passado, o movimento Direita Mato Grosso, que é o movimento bolsonarista Mato Grosso, trouxe um elenco de 4 ou 5 nomes que deveriam disputar o governo do estado. Esses nomes desapareceram. Criaram agora, o Wellington poderia vir a ser candidato a governo. Também não apareceu. Não vigou esses nomes. Portanto, há um bate-cabeça, uma desorientação e uma desorganização geral. Então tá, ó, e vai mexer. Amanhã é o dia de articulação também. Eu acho que de amanhã, eu particularmente acho que de amanhã não passa. Eles vão, e ainda mais porque o próprio prefeito de Cuiabá, que é quem está articulando tudo isso aí, está numa pressão danada para que haja a definição desse nome aí. Eu não sei por que falando Enel, né? O Emanuel está tão ávido assim por esse negócio. Isso que é muito fígado. Você acha que é muito mais fígado do que realmente o custo natural do processo? O olhar do Emanuel, além de ser hoje, é de 2026, que as pessoas não perceberam ainda. A jogada dele é para 2026. Por isso que ele está fazendo todo esse caminho. Infelizmente, falta. E você, o que acha disso tudo aí? Né? A sua opinião é muito válida nesse processo todo. Estamos recebendo aqui hoje o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que... O secretário, permita-me fazer uma sugestão, e essa sugestão eu vou fazer também para o governador quando ele vier aqui da próxima vez. Eu ia fazer essa vez que ele veio aqui recentemente, mas ele veio esbaforido, que ele estava assistindo um jogo do Cuiabá, ele veio correndo de lá, chegou atrasado aqui, né, governador? E aí não deu tempo. Mas, olha só, por que as escolas estaduais não usam o espaço total físico que existe nessas escolas, todos os espaços, aqueles do pátio, não se cria aí uma gestão, difusão com as demais secretarias, não é? Intercaladas com as demais secretarias, para se otimizar esses espaços. Exemplo, eu vou citar um exemplo de uma escola onde as minhas crianças estudavam, ali no Morado do Ouro. Escola de Jalma. Como todas as escolas estaduais de Mato Grosso, tem um pátio enorme, muitas vezes até num mato muito grande, no cascalho ou no terra, não é cimentado. Por que não se usa esse trabalho conjunto das secretarias para otimizar esses espaços, como por exemplo para plantar horta, ou para fazer atividades esportivas, quadra de areia e por aí vai? É algo que eu acho que não ficaria tão caro e o custo-benefício seria flagrante. Ou eu estou falando bobagem aqui? Bom, lá atrás, vamos pensar no planejamento de implantação das escolas estaduais. Os terrenos são muito grandes, né? Você geralmente pega aí terreno 100 por 100, né? 10 mil metros quadrados. Então, uma escola ela não tem necessidade de ter essa quantidade de área para construção. Geralmente as nossas escolas têm 16 salas de aula, quadra, sala ali para gestão, direção, secretaria escolar, biblioteca, laboratórios. E aí fica aquele espaço grande, vago, e muitos diretores, até que devem estar acompanhando, vão concordar comigo. O recurso do PDE que vai para as escolas para fazer manutenção, limpeza, às vezes gasta muito porque tem um terreno muito grande, você tem que manter ali o terreno limpo, organizado. E a gente tem pensado muito nisso, né? As escolas têm uma vocação para o esporte também. Além da quadra poliesportiva, tem uma quadra de areia. Hoje nós temos a Escola Clênia Rosalina, a Escola Arena, que são vocacionados para o esporte, tem várias modalidades. A gente está estudando colocar essas escolas por polo também, né? Então tem alguns projetos e algumas iniciativas que já estão acontecendo para otimizar e ter um melhor uso. Mas também tem outra iniciativa que a gente está trabalhando, de ter uma escola da família. A escola ela ser aberta nos finais de semana. Ótima também. Você trabalhar no contraturno, ofertando cursos para os pais, trabalhando em campeonatos ali, naquela comunidade, gincana, fazer algumas ações que vai melhorar o engajamento dos pais com a escola. E é um momento também de ter uma participação maior. Então, existe um projeto da secretaria, a gente está discutindo isso com o governador Mauro Mendes,
vendo qual que é a melhor forma da gente implementar, quais as atividades que vão ser realizadas ali, como que a segurança pública pode ajudar, como que a assistência social pode ajudar, como que a saúde pode ajudar. A escola é um espaço para a comunidade e nada mais justo de a gente abrir esses espaços para os pais ocuparem também e entender também qual é o trabalho que aquele professor, que aquela direção escolar está trabalhando com seu filho. Então gera aquela sensação de pertencimento. Então tem um projeto aí que está quase saindo do forno para a gente estar apresentando aí para a comunidade. Seria fundamental, isso que o Alan falou também, se colocar em prática realmente, vai ser muito bom, porque olha só, final de semana, né, além de usar para as práticas culturais, esportivas, não é, ali, aquele espaço, dá para fazer muita coisa. Aí esse intercâmbio das secretarias que eu falei também pode ser também usado numa situação como essa, para parte bucal de saúde, enfim, para fazer um monte de coisa que comumente não se faz, mas é a vontade de fazer mesmo, tem que isso que você falou aí é importantíssimo, né? E isso que eu propus também aqui, eu acho que seria o orçamento participativo, ele é usado, quando eu falo participativo é assim, as escolas dão pitaco após as reuniões com os pais e mestres. Sim, existe o projeto político-pedagógico da escola. E em cima desse projeto político tem um plano de ação. E hoje o estado de Mato Grosso tem 3 PDEs, que é aquele dinheiro direto na escola, que é o PDE para as despesas pedagógicas, o PDE infraestrutura até R$100 mil para fazer manutenção e pequenas intervenções, e o PDE conectividade, que é a intervenção em tecnologia, né? Tem uma conectividade de boa velocidade, segura, todas as salas de aula com acesso à internet. Então tem esses 3 repasses, além do repasse da alimentação escolar, do transporte escolar para o município. Então, esse orçamento ele é participativo, né? A comunidade escolar ele tem que saber qual é o plano de ação da escola, quais são as atividades que vão ser executadas ao longo daquele calendário, quais são as atividades culturais, quais são as atividades esportivas, o que a comunidade vai se envolver. Então, tudo isso é aprovado, tem um conselho deliberativo e faz a reunião de pais e mestres. Então, tudo isso é transparente e ocorre em todas as 700 escolas do estado de Mato Grosso. Então, o pai tem condições também de participar e tem condições de dar a sua opinião. Secretário, mais uma escola aqui. No dia 22 de setembro de 2021, de acordo com o site G1, no dia 22 de setembro de 2021, pais, alunos e servidores da Escola Estadual Licínio Monteiro, em Várzea Grande, fizeram uma manifestação contra o fechamento da escola. E eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Qual é o cenário dessa escola Licínio Monteiro hoje? Hoje a Licínio Monteiro, lá em Várzea Grande, nós temos alunos nessa unidade, salas anexas, né? E hoje funciona a Diretoria Regional de Educação. A Licínio Monteiro ela foi redimensionada. E isso já foi tema aqui de algumas entrevistas que eu falei. O nosso estado ele tinha 769 escolas, escolas ociosas. Eu tinha média de turma aí em torno de 15 alunos, 16 alunos por turma. Aqui em Cuiabá, nós temos exemplo a Nilo Povas, uma escola com capacidade de 1.800 alunos, tinham 90 alunos. Eu tinha uma escola em Barra do Garças lá, professor, com 25 alunos. Era um investimento de R$94 mil por ano por aluno. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a eficiência do gasto público. É o imposto que todos nós pagamos. E lá em Várzea Grande, passou por um reordenamento, redimensionamento. O município de Várzea Grande está assumindo os anos iniciais. Ele já tem educação infantil, está assumindo os anos iniciais do 1º ao 5º ano e o Estado, em regime de colaboração, tem trabalhado várias políticas para ter uma alfabetização de qualidade, alfabetização na idade certa, que é o programa Alfabetiza MT, tem o Mais MT Muxirum, tem parcerias agora na formação continuada. Então, ele está passando por esse reordenamento da rede. Em Várzea Grande nós tivemos algumas unidades que foram desativadas, algumas unidades que passaram para o município para fazer esse atendimento dos anos iniciais. Isso faz parte do reordenamento, faz parte da dinâmica da cidade. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a cidade foi crescendo de forma radial e foi se adensando às suas extremidades. Os bairros foi crescendo, há uma demanda maior de unidades escolares nesses núcleos urbanos e é natural que a comunidade, a população que está ali no centro, você vai mudando a atividade econômica, ela vai tornando atividades comerciais,
a população daquela região vai envelhecendo, você não tem mais demanda para educação básica, tem demanda para educação profissional, educação técnica, educação superior, e essas unidades vão se tornando pouco usadas, vai se tornando ociosas. E esse movimento foi acontecendo em Cuiabá e Várzea Grande. Por isso que tem a necessidade de a gente fazer esse reordenamento em parceria com os municípios. E é isso que ocorreu com a Licínio, né? Você vai diminuindo o número de alunos e tem essa dinâmica, e as cidades têm que se acompanhar, as cidades vão crescendo. Muita gente chiou, muita gente reclamou, como aconteceu aqui com a Póvoas, né? Nilo Póvoas. Nilo Póvoas. Olha só, o intervalo comercial mais uma vez chegando aí, a gente volta no instante só com o Alan Porto ao vivo. E olha só, tem um recado especial agora da Maxlog para você. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado para você, Maxlog, um abraço para o Kennedy, que aí é o proprietário lá, né? Sócio proprietário, é o que manda prender, manda soltar lá. Um abraço para o Kennedy e para os funcionários também da grande Maxlog. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, porque o Lorenberg falou muito pouco no bloco anterior e eu sei que tem várias perguntas ali. Por favor, professor. Secretário, mais uma escola aqui. Desta feita, eu vou tirar um trecho do site Concede, no dia 21 de junho de 2022, desse ano. Entre aspas, na escola estadual militar Dom Pedro I, Presidente Médici, a reforma é executada em 3 etapas, por andar, para não prejudicar o ano letivo dos estudantes. Neste primeiro momento, foi feita a modernização das salas de aula do 3º andar, que já contam com novas mesas, cadeiras escolares, lousas de vidro e equipamentos variados lá. Fecham aspas. E aí eu tenho 2 perguntas, vou fazer as 2 juntas, secretário. Qual o valor de investimento específico nessa escola? E a segunda questão, nós temos um pouco mais de 700 escolas hoje no estado de Mato Grosso. Qual é o índice percentual desse universo de escola estadual de Mato Grosso que tem esses equipamentos modernos e sofisticados, o que vai ter na escola Presidente Médici? Bom, a Presidente Médici é uma escola aí que tinha 750 alunos. E depois que nós transformamos ela para Dom Pedro, que é uma escola do Corpo de Bombeiro, hoje nós temos 1.800 alunos lá. E uma escola onde você vai lá hoje, dá gosto de conversar com os professores, com os estudantes, a gente percebe o envolvimento dos pais, da comunidade escolar. Então, tenho certeza que foi uma acertada quando o governador tomou essa decisão, que hoje nós temos um outro movimento, né? A gente vê as pessoas muito motivadas lá. Bom, eu não tenho o valor aqui exato, professor, mas é um pouco mais de 4 milhões de reais de investimento lá no Médici. É uma escola muito grande, né? Tem mais de 20 salas, é uma quadra muito grande, é uma área muito grande. Então, foi só reforma ou ampliação também? Não, só reforma geral. Tá? Então, está mexendo com tudo. Para você ter uma ideia, forro, esquadria, piso, porta, tudo, parte de banheiro, cozinha, é uma grande reforma lá. E esses equipamentos que essa escola recebeu, a escola lá tem
Smart TVs de 65 polegadas, os alunos têm Chromebook. Não é só para essa escola. O governo do estado está entregando 30 mil Chromebooks para todas as escolas. Essa semana eu tive algumas fotografias que recebi lá de Rondonópolis, os alunos já estão fazendo avaliação com esses Chromebooks. Esses televisores que a Escola Presidente Médici recebeu, o estado fez uma licitação de 8 mil televisores. Nós temos 8 mil turmas. Todas as turmas do estado de Mato Grosso irá receber esses televisores. Então, isso aí foi uma matéria, né, um exemplo do que está acontecendo em outras unidades também do nosso Climatizado estado. lá. Climatizado, Chromebook, televisor, formação que o professor recebeu de como utilizar o Chromebook com o estudante, como que ele vai utilizar a tela Smart TV com as plataformas digitais que a gente tem da Google for Education, do sistema estruturado, do Mais Inglês, das políticas socioemocional, enfim, todas as plataformas integradas dentro desse equipamento para a gente ofertar uma educação de qualidade lá para o estudante, né? O nosso estudante hoje do século XXI que tem um smartphone, que tem acesso a todas as informações. Então, o professor, aos poucos, dentro de sala de aula, vai transformando esse ambiente escolar. Um ambiente muito mais participativo, onde o estudante ele é protagonista, onde ele tem voz, onde ele dá a opinião crítica dele, onde ele trabalha em equipe com os outros estudantes. Então, é esse ambiente escolar que a gente quer. Um ambiente aconchegante, um ambiente acolhedor, porque todos esses investimentos ele faz sentido porque nós temos aí quase 400 mil estudantes na nossa rede. Então não é somente essa unidade do Presidente Médici, várias outras escolas estão recebendo esses equipamentos. Ô Alan, mas se 1.800 alunos estão hoje num ambiente onde tinham antigamente 500 mil? 800. Mas que dobrou, não é? O diferencial dessa escola ali, na Médici ali, qual é? É a disciplina? É o novo método? O que é? É isso que está sendo falado agora nesse governo federal? O que é? Vamos lá, a gente tem algumas modalidades que têm bons resultados no nosso estado. E aqui eu quero destacar duas. Tá? Hoje, das 10 melhores escolas mais bem avaliadas no IDEB, o principal indicador do Brasil, são as escolas de tempo integral e são as escolas militares. Né? O governador, quando assumiu, nós tínhamos 8 escolas militares. Hoje nós somos 23 e nós queremos, a partir de 2023, aí, ter 30 escolas militares. As escolas de tempo integral, nós temos hoje 39 escolas. Há 10 dias atrás a gente teve uma reunião onde nós estávamos discutindo a ampliação dessas escolas com o governador e ele aprovou. A partir de 2023 nós teremos 80 escolas no estado de Mato Grosso em tempo integral, que não é só aumentar o tempo de permanência do estudante dentro de sala de aula. Existe um modelo pedagógico ali que vai muito além disso, né? Aulas complementares. Nessas escolas de tempo integral a gente vai ter o 5º itinerário, educação técnica e profissional, né? Onde nós temos um projeto de vida também. Nós temos os clubes, né, protagonismo juvenil dos estudantes. Então tem um modelo pedagógico muito melhor de uma escola regular, porque a escola regular ali, ela tem 4 horas. Se a gente for pegar o tempo de sala de aula, ele varia ali de 2h30, 3 horas. E aí você aumenta o tempo de permanência, trabalha atividades complementares no contraturno, aumenta o engajamento daquele estudante, melhora o nível de qualidade da aprendizagem dele. Então, das 10 melhores escolas hoje no estado de Mato Grosso, 5 são escola militar e 5 é a escola de tempo integral. Estamos ampliando e a escola militar é uma alternativa. Lá são professores da rede estadual, o sistema de avaliação é o mesmo investimento de uma escola regular é o que acontece também na escola militar. Agora eles têm um modelo de gestão diferente, baseado na ética, na disciplina, de cumprir com todas as etapas. E nós não queremos ter essas distorções, muito pelo contrário, a gente quer promover uma equidade no ensino. Então a escola regular tem a mesma qualidade de uma escola em tempo integral. A escola em tempo integral tem a mesma qualidade de uma escola regular. Uma escola militar tem a mesma qualidade de uma escola regular. Então assim, o movimento que a gente está fazendo é para não deixar nenhum estudante. Por que eu perguntei isso? Eu perguntei porque se você tem um exemplo que está tendo uma boa avaliação, chegou-se ao denominador que, por exemplo, a Médici, a transformação foi da água para o vinho ali, por que não copiar isso e colar em outras tantas escolas Mato Grosso adentro, né? Imagino até que isso esteja sendo, faça parte do plano
para os próximos, eu não falo próximos anos porque o governo está acabando aqui, né? Mas se continuar, mas aí tem que ser aquela coisa, né? Programa não de governo, mas de Estado, né? Para que se mantenha. Porque se é positivo, tal como já se mostrou aí a Tiradentes, eu não sei se é primeiro lugar no IDEB, eu sei que ela estava ali, teve com melhor performance. Por que não copiar e colar em outros lugares? Porque é militar? Hoje, o melhor IDEB que tem no país do ensino médio é no estado de Goiás, que é 5,7, algumas escolas 6. Sabe qual que é o IDEB da Escola Militar aqui de Cuiabá, que agora está funcionando num ambiente novo, ali num ambiente compartilhado com a escola técnica? O IDEB da escola aqui é 6,4. Qual escola que é? Escola Militar aqui de Cuiabá, IDEB 6,4. Então, assim, é um dos melhores IDEBs que a gente tem no país. Então, é possível fazer com as boas práticas que a gente tem aqui no estado de Mato Grosso. E quando a gente fala de política, você tem toda a razão, a política que o Estado colocou é uma política de Estado. Ela é para os próximos 10 anos, com metas globais aí de colocar a educação do estado de Mato Grosso em 5 anos entre as 10 melhores. E ao final, 2032, está entre as 5 melhores educações. Isso só se faz com investimento. E é política de Estado. Ou seja, independente de quem estiver à frente da Secretaria de Educação, vai dar continuidade naquelas ações, porque está no planejamento orçamentário, está no planejamento da aprendizagem. Então, é uma Professor Lemberg, a última aí. Mas muito rapidamente, secretário, esse é o tripé, ética, disciplina e cumprir as etapas, por que as outras 700 escolas do Estado não passam pelo mesmo processo? Qual a dificuldade das outras escolas trabalhar esse tripé? 1 minuto para responder. Esse é um grande desafio e muito boa pergunta do professor. Por isso que nós temos o circuito de gestão de aprendizagem, que é o quê? É uma trilha de monitoramento e acompanhamento com um sistema de avaliação. As escolas militares, elas faziam uma avaliação por conta própria antes do Avalie MT. Fazia avaliação a cada bimestre. Então, ela tinha uma metodologia de trabalho que ela conseguia ter um resultado melhor. Isso por conta da gestão que era aplicada ali dentro. Então, a gente quer colocar isso de forma que aconteça em todas as unidades. Por isso que o sistema estruturado, além do material didático de excelente qualidade, tem a formação do professor, você tem ali uma política muito clara de acompanhamento, monitoramento, avaliação. Então, a gente está uniformizando isso em toda a rede. Cada escola, professor, vai ter uma meta de aprendizagem. Eu tenho que melhorar 1 ponto ao final do ano. Eu tenho que melhorar o nível de aprendizado dos meus estudantes em tantos pontos. Então, tudo isso está sendo desenhado, discutido com as escolas, discutido com as nossas diretorias regionais de educação, para que ao final daquele trabalho do ano letivo, os professores, a comunidade escolar e principalmente os estudantes consigam atingir os seus resultados. E é claro, isso não acontece do dia para o outro, né? São os resultados aí a médio e longo prazo, mas a gente está no caminho certo. Eu tenho que encerrar o programa, mas me responda em 20 segundos. A Nilo Póvoas, ela é coisa do passado ou o governo pretende retomar aquela importante escola que fica ali no Bandeirantes? Sim, não, é uma boa pergunta também. A gente licitou lá, as obras começaram, tá? O governo do estado de Mato Grosso está investindo lá naquela unidade e logo, logo nós vamos reativar a Nilo Póvoas aí com estudantes, com um ambiente muito melhor, mais agradável, acolhedor. As obras já começaram e eu tenho certeza que ano que vem aí, finalizando, nós vamos ter uma excelente unidade, uma excelente escola. E você vem a 8ª vez, talvez esse ano. Ainda esse ano vem a 8ª vez, já veio 3 vezes, quem veio 3 tem 4 também, né? Quero agradecer aqui ao Alan Porto, a gente tem muita coisa aqui para abordar, tem AgroPEC 4.0, educação indígena, educação no campo, e, enfim, educação. Ih, rapaz, tem assunto demais, mas não tem tempo, rapaz, não é de ver. Obrigado demais aqui, Alan Porto. Alan Fernandes Porto, secretário de Estado de Educação, esse espaço continua a postos para bem informar. Alan Rezende Porto. Não é Fernandes, não? Rezende Porto. Não é Fernandes? Rezende. Aí, eu mudei até o sobrenome do rapaz. Alan Rezende Porto. É Rezende, não é Fernandes. Isso. De onde que eu tirei Fernandes, meu Deus? O Rui Matos, assessor de imprensa aqui, deu uma força aqui na pauta também. Muito obrigado, viu, Rui? Mário do Porto, que está morando no CPA também, está aqui na assessoria. Enfim, um abraço, obrigado. Lorenberg, então, Até amanhã. Quem que é amanhã, que eu não tenho a menor ideia. Amanhã é o vereador por Cuiabá, o presidente da CCJ, o Chico 2000.
caso Pacola. E o Chico deve ser o próximo presidente da Câmara. Porque o Nenel falou que ele é o cara, né? Então amanhã a gente debruça sobre esses assuntos aqui ao vivo no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.